Aleluia. Então, amados, a gente deve de fato aproveitar esse momento mesmo para nos prepararmos para a palavra do Senhor. Nós damos a primazia à palavra, a palavra do Senhor é o nosso alimento, é o nosso guia, é aquilo que nos sustenta, amém? E hoje, em culto de Santa Ceia, tem uma palavra do Senhor para compartilhar com a igreja, amém? Compartilhar com você nesta noite. E eu creio que ela vai trazer edificação para mim e para a tua vida, amém? Então eu gostaria mesmo de, nesse momento, a gente ir logo direto para a palavra. Se você trouxe uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 14. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um assunto que começou na semana passada. Semana passada nós tivemos uma mensagem poderosa aqui no domingo, falando, amados, sobre uma construção, sobre uma edificação. E eu fui incumbido mesmo de dar continuidade com essa palavra. Eu não vou falar as mesmas coisas que foram faladas na semana passada, mas você pode ir lá no YouTube, você pode ter acesso a essa mensagem. E foi uma mensagem poderosa. Mas Deus falou comigo a respeito de dar continuidade naquilo que Ele tinha começado. Eu vou tentar ver se hoje eu concluo essa mensagem. Se não concluir e Deus falar comigo para continuar, nos próximos cultos nós continuaremos a falar dessa mensagem, porque é uma mensagem necessária para esse tempo. Amém? E eu queria que você fosse para o versículo de número 23 do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. Todos acharam? Todos chegaram lá? Eu vou ler na NVT, é a nova versão transformadora. Diz assim: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Pai, pelo teu Espírito, o ajudador, o encorajador, que o Senhor nos enviou. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito nos ajudando nessa noite a ministrar a tua palavra e também a compreender aquilo que o Senhor Jesus já falou na tua palavra. Obrigado, Pai, pelos olhos do entendimento aberto. Obrigado, Senhor, por olhos espirituais sendo abertos nessa noite e nós compreendendo tudo aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero me deter um pouco no versículo de número 23. O Senhor Jesus diz que quem ama faz o que Ele ordena. Tem alguém que ama o Senhor aqui nessa noite? Veja, amados, que Jesus, Ele colocou aqui uma condição ou algo que nós podemos examinar e saber se de fato nós estamos amando a Ele ou não. Ele diz que aquele que ama a Ele, obedece aos seus mandamentos. E ele diz que o Pai também o amará. Mas aqui ele fecha o versículo com uma frase muito importante, muito interessante. Ele diz: nós viremos para morar nele. Em uma outra versão diz: nós viremos e fazemos habitação nele. Eu sei que às vezes essas palavras elas acabam nos confrontando um pouco. Nós conhecemos muito o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, É como se fosse uma contradição. Mas aqui, amados, nós encontramos agora o próprio Jesus dizendo que Ele e o Pai virá para aqueles que amam a Ele, que obedecem os seus mandamentos, e vai fazer uma morada dentro de mim, dentro de você. Aleluia! Então, amados, veja que Jesus, Ele veio com um propósito: construir algo em mim e em você, para que Ele mesmo pudesse habitar dentro de nós. Ele veio fazer, amados, uma edificação, Ele veio trazer uma construção, Ele veio estabelecer algo na minha e na tua vida, amados, de forma tão poderosa, para que Ele pudesse vir habitar dentro de nós.
Ele diz: essas palavras não são minhas, essas palavras são do meu Pai que me enviou, né? Ele diz: eu disse essas coisas enquanto ainda estão com vocês. Ele diz: mas eu vou para o Pai, e o Pai vai enviar o ajudador, o encorajador, o Espírito Santo, e ele vai estar, revelando, trazendo clareza, esclarecimento acerca das coisas que eu já falei para vocês. E se alguém tem alguma dúvida com relação a isso que nós estamos lendo, amado, creia que o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, amém? E como eu falei essa noite, quero falar um pouco sobre essa habitação, sobre essa construção que o próprio Jesus decidiu fazer em nós, que Deus decidiu fazer em nós. Mas uma pergunta, amado, surgiu dentro do meu coração: se Ele decidiu, se Ele veio habitar dentro de nós, você acha mesmo que Ele vai morar em um lugar em que a qualquer momento possa desmoronar? Quantos creem que Deus quer habitar em um lugar seguro? Amém? Mas quantos creem que Ele é um sábio construtor, que Ele sabe construir da melhor forma possível? Então, amados, eu acredito que Deus está fazendo uma grande obra. Amém? E o Orlando ministrou aqui divinamente bem a semana passada, e ele falou lá a respeito do texto que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, é um versículo muito conhecido, que diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-lo, há de concluir, há de terminar em mim e em você. Diga: eu estou em construção. Fala com fé, irmão, diga: eu estou em construção. Aleluia. Mas não é qualquer construção, amados, é uma construção grandiosa, para que o Altíssimo venha habitar dentro de mim e dentro de você. Mas tem alguém que já está habitando, porque o Espírito Santo, ele foi enviado e ele habita dentro de mim e dentro de você. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não sabeis que és templo, morada do Espírito Santo? Quantos aqui tem o Espírito Santo dentro de você? Aleluia! Então, amados, o Espírito Santo está fazendo o que dentro de mim, dentro de você hoje? Construindo algo. Aleluia! Ele está construindo algo, Ele é o edificador, Ele é o construtor, Ele é o mestre de obra. Ele está aqui, amados, para ajudar nesta construção. Você não está sozinho. Aleluia! Vocês estão me ouvindo bem aí? Está bem mesmo? Está boa a voz aí para frente? O áudio aí está saindo bem? Se não tiver, tem alguém regulando ali, ó. Aleluia! Para mim melhorou também aqui, que estava ecoando muito. E nós vimos, né, Orlando também falou lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 11, vai dizer que Deus, ele é um arquiteto e um construtor. Aleluia! Ele é o arquiteto e construtor da nossa vida. Mas hoje, amados, eu quero falar um pouco sobre o aspecto mesmo de uma construção, como deve se dar e os cuidados que nós devemos ter para que essa construção ela saia exatamente como o arquiteto pensou, como ele projetou, como ele imaginou. Sabe, eu estava estudando algumas coisas, se tem alguém aqui da área, né, de arquitetura ou da área da construção civil, você vai entender. E tem algumas coisas que nós precisamos, geralmente quando nós vamos construir, a gente precisa de uma assinatura, né, de um engenheiro civil, nós precisamos de um projeto, de um arquiteto. Mas quantos sabem aqui que o engenheiro civil, ele só se responsabiliza pela obra se você construir exatamente da forma que foi estabelecida? Amém? O engenheiro, amados, ele não se responsabiliza se por algum motivo, claro, aquele que vai construir, aquele que vai fazer, ele pode, se ele quiser, ele pode mudar. Agora, a partir do momento que ele muda o projeto, o arquiteto e o engenheiro, ele não se responsabiliza mais. Nós temos um arquiteto e um construtor que é responsável por essa grande obra que está sendo feita na minha e na tua vida. Mas aqui Jesus disse: aquele que me ama, obedecem aos meus mandamentos. Ou seja, tem um projeto na minha e na tua mão, da forma como Deus quer construir. E nós devemos fazer exatamente tudo como está escrito. Amém? Obedecer às Escrituras. Nós temos visto muita gente, às vezes, lamentar, dizer: Deus, por que não está acontecendo? Deus, por que essas coisas não estão dando certo na minha vida? E
muitas vezes é um cuidado que nós não tomamos, né, para que possamos fazer tudo exatamente como está escrito. Nós vemos lá na antiga aliança, né, o Senhor instruindo a um homem chamado Josué. Ele diz: medita nessa palavra para que você possa fazer tudo como está escrito. Ou seja, a gente precisa olhar, entender bem direitinho. E o Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra ainda, ele falou sobre uma insensatez de uma pessoa que constrói uma casa em algo que não tem firmeza. Jesus, ele falou sobre muitos aspectos de uma construção. Lá em Mateus capítulo 7, eu queria que você abrisse lá comigo, Mateus capítulo 7, no versículo de número 24. Ele foi falar, amados, de alguém que é sábio ou de alguém que é insensato. O sábio, ele diz que é aquele, Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele diz: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Eu acredito que a maioria aqui conhece essa passagem, sim ou não? Ele diz que todos construíram a mesma casa, da mesma forma. Agora, um construiu sobre um fundamento e o outro construiu sobre outro fundamento. Um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. E, amados, o próprio Senhor Jesus vai dizer que as mesmas coisas aconteceram com aquele que construiu sobre a rocha e as mesmas coisas aconteceram com aquele que construiu sobre a areia. Mas qual foi o que permaneceu de pé? Aquele que construiu sobre a rocha. Sabe, amados, a firmeza dessa construção, daquilo que nós estamos fazendo. Eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que já têm talvez um conhecimento, que já construíram uma casa, que já participaram de uma construção e vão entender exatamente esses princípios que o Senhor Jesus falou aqui. E ele diz que quem constrói a sua casa sobre uma rocha firme, este é sábio. E ele estava falando dele mesmo. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular, é a pedra principal do alicerce, do fundamento da nossa vida. Mas ainda um outro texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, eu estou falando aqui sobre fundamentos da nossa construção, fundamentos da construção da nossa vida. Eu queria que você abrisse comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 10. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. Ele diz: e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Digo, precisa ter muito cuidado. Veja que o apóstolo Paulo diz: olha, eu como um sábio construtor, eu lancei bem os fundamentos, eu coloquei bem os alicerces, mas agora cada um que vai construir, tenha bastante cuidado da forma como você vai construir. Ele diz: pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que foi posto. Aleluia! Isto é, Jesus Cristo. Ele está falando, amados, que nós devemos construir a nossa vida sobre um alicerce, e esse alicerce é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus. Diga: eu vou construir a minha vida sobre Jesus. Amém? Eu estou falando isso, amados, para você ir declarando mesmo e você entender, porque se você quer uma vida segura, se você quer construir algo, amados, com segurança, você deve olhar para o que Jesus já disse na palavra. E o apóstolo Paulo, ele diz: eu lancei o alicerce. E Paulo estava dizendo: olha, da agora em diante, a responsabilidade é de vocês, que vão construir a sua vida sobre esse alicerce. E ele fala algo muito sério aqui. Ele diz: olha, não dá para colocar um outro alicerce. Amados, eu me lembro de um lugar uma vez que alguém foi construir, e alguém antes já tinha feito um alicerce naquele lugar. Eu vou dizer, ele tentou arrancar aquele alicerce para colocar outro. E foi a maior confusão, o maior trabalho do mundo para ele construir. Ele disse que teve muito mais prejuízo
né, de que se ele tivesse começado do nada. Mas tem gente, amados, que muitas vezes vai construir a sua vida e quer colocar uma outra base, um outro fundamento para construir, não vai dar certo. Há uma garantia dessa construção se você construir conforme a base, o alicerce que dá firmeza para nós, que é Jesus. Mas nessa noite eu quero falar um pouco com você, amados, que muitas vezes a gente não toma o devido cuidado, a gente não dá a devida atenção à palavra do Senhor, às vezes a gente não obedece, às vezes vai ser a desobediência, às vezes vai ser a insubmissão, né, ao arquiteto, ao construtor. Como eu falei uma vez, que o arquiteto desenha um projeto, o engenheiro civil elabora todo o projeto com segurança, mas você decide colocar outras coisas. O apóstolo Paulo vai falar sobre alguns tipos, né, de materiais que as pessoas poderiam estar talvez colocando na sua obra, mas um dia isso ia ser provado. Jesus fala também de uma construção que seria provada pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelas correntes, né, pelas enchentes, pelos ventos, pelas tempestades. Sabe, amados, e Deus, Ele quer, amados, que a nossa construção, ela permaneça de pé. Amém? Você está animado com isso, amados? Porque Deus, amados, Ele não está interessado apenas que eu e você venha edificar a nossa vida, mas que seja edificado com segurança. Seja edificado com segurança, que não venha se abalar com qualquer coisa, que futuramente não apareça, né, uma fissura, uma rachadura em qualquer lugar, principalmente nas estruturas. Eu tenho falado muito isso aqui, amados. Saiba que uma parte da construção que nunca vai poder ser mexida é os fundamentos. Às vezes a gente troca o telhado, talvez algumas paredes você pode trocar de lugar. Quantos aqui estão entendendo que eu estou fazendo uma analogia da construção? Mas trazendo para a nossa vida, amados, sabe? A base, o fundamento, ele tem que ser muito bem colocado. Às vezes a gente tem que investir mais tempo no fundamento do que no resto da construção. Às vezes a construção, ela precisa ser muito firmada para baixo do que para cima. E muitas vezes a gente não toma cuidado. E uma das coisas que pode atrapalhar muito nessa edificação são as opiniões alheias. Aleluia. Quem aqui já construiu uma casa? Amados, quando eu estava construindo a minha casa, lá em Juazeiro, o que não faltava era opiniões alheias. Todo dia chegava alguém: mas por que você vai fazer isso? Rapaz, se eu fosse você, eu fazia dessa forma. Ah, se eu fosse você, eu fazia assim. E se eu fosse você, eu fazia assim. Mas para que isso? Por que tanta isso? Por que tanta coisa? Eu me lembro que quando eu comecei a construir isso, foi no ano de 2008. E naquela época não havia tanta necessidade ainda de tomadas dentro de uma casa, mas eu já tinha decidido que eu ia botar muitas tomadas naquela casa. E eu lembro que eu já falei com o pedreiro que quando ele estivesse rebocando, ele já fosse colocando as caixinhas no lugar. E aí quando foi um dia, eu cheguei com um saco cheio de caixinha de tomada e comecei a espalhar no segundo projeto. Eu comecei a espalhar aquelas caixinhas por tudo quanto foi lugar. Aí alguém chegou e disse: vixe, e vai construir só com caixinha de tomada, é? Amados, o que não falta é pessoas para darem opiniões naquilo que você está edificando, naquilo que você está construindo. E se você não tomar o devido cuidado, rapidamente você foge do plano original que o arquiteto projetou. Aleluia. Lá em Colossenses, abra lá comigo, rapidamente. Em Colossenses capítulo 2. Em Colossenses capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: eu lhes digo isso, para que ninguém os engane, com argumentos bem elaborados. Amados, sabe, quando alguém chega para dar uma opinião, geralmente eles têm argumentos bem elaborados, sim ou não? E aí veja o que ele diz no versículo 7. Ele diz: aprofunde nele suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ele diz: olha, tenha cuidado para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados. Ele diz: nisso aprofunde nele suas raízes, ou seja, seus fundamentos, e sobre ele, Jesus, edifique a sua vida.
Aí ele vai dizer, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. O recado está dado. O aviso está aqui, amados. Eu e você devemos tomar um cuidado para que ninguém vos engane. Para que ninguém induza você, amados, a construir com base em qualquer outro princípio e não os de Cristo. Eu me lembro, amados, no começo da minha caminhada cristã, o que não faltou foi pessoas querendo dar opinião na minha vida. Nós vamos aprender aqui nessa noite, porque eu sei que já deve estar subindo no seu coração ou na sua mente aí um pensamento, uma pergunta, um questionamento. Então, o que eu devo fazer para que eu possa construir de uma forma poderosa? Quantos aqui querem saber? Porque eu quis saber, eu desejei saber, amados, a forma correta de como construir a minha vida com segurança. A minha vida ainda está em construção, amém? Eu ainda não sou perfeito. O apóstolo Paulo, ele falou algo, diz, olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para as que estão diante de mim. Inclusive, esse já é um bom exemplo. Sabe, amados, pessoas que não estão se associando, ou que não chegam para dar opiniões a respeito do teu futuro, você deve se ausentar dessas pessoas. Aleluia. E eu me lembro que naquelas opiniões que as pessoas me deram, muita gente não sabia. Hoje, minha casa está lá, né? Quem está morando nela é minha irmã. E ela às vezes fala, mano, você deveria ter botado mais tomada nessa casa. Eu botei muitas tomadas, mas hoje elas já não são suficientes. Talvez se eu for fazer uma reforma nela de novo agora, vou ter que quebrar a parede para botar mais tomada. Agora nisso eu posso mexer. Mas no fundamento eu não posso mais. A não ser que eu tenha que demolir. E eu creio que eu estou falando diante de pessoas que Deus não quer mais demolir essa obra para recomeçar do zero. Aleluia! Aquele que começou há de aperfeiçoar. Agora nós devemos fazer tudo exatamente como está. E como eu falei, amados, às vezes as opiniões alheias são coisas que nos impedem de fazer exatamente como o verdadeiro, arquiteto elaborou. Uma outra coisa que muitas vezes nos impede é a insubmissão. Você sabia que numa construção civil, se você não segue o plano original do arquiteto ou do engenheiro, você está sendo insubmisso? É uma insubmissão. Você está querendo dizer que você sabe mais do que ele. E tem gente que é muito teimoso, diz, eu fiz dessa forma, sempre deu certo. Mas qual é que tem mais valor? É a tua experiência ou é o conhecimento de Todo-Poderoso? É o conhecimento dele, amados, que tudo pode, que tudo sabe. Algumas coisas no começo da minha caminhada cristã, às vezes eu fiquei questionando, mas eu sempre fiz assim, por que agora tem que mudar? Mas eu entendi, amados, que era melhor me submeter a uma autoridade e fazer exatamente. Hoje tem muita gente enfrentando problema. Por quê? Porque não tem se submetido à autoridade máxima. Uma outra situação que pode nos levar a ter problema com a nossa construção é a desobediência. A desobediência, amados, e muitas vezes querer fazer, a insubmissão é não querer fazer do jeito, mas às vezes você até faz do mesmo jeito que está lá no projeto, mas como Paulo falou, às vezes começa a colocar alguns materiais que não trazem segurança. Eu me lembro de um momento em que eu estava na conferência de ministros, lá em Campina Grande, e um dos ministros que ministrou de uma forma poderosa, aquela mensagem tocou meu coração, e ele mostrou algumas coisas. Alguém estava construindo uma ponte, e em determinados lugares daquela ponte ele ia deixando algumas deficiências, e aqueles lugares foram demarcados como algumas bombas explosivas, que mais cedo ou mais tarde, aquilo dali ia explodir, e aquela ponte ia desmoronar. E sabe, amados, é muito triste de repente você ver uma construção enorme, muito formosa, muito bonita, e depois ser identificado que houve uma falha no fundamento, na construção, no material usado, e a defesa civil chegar e dizer, essa obra está condenada e ela tem que ser demolida. É triste ou não é? Mas, amados, Deus, Ele é um Deus
que não trabalha em vão. Aleluia! Ele está trabalhando poderosamente na minha e na tua vida, amados, para que a nossa vida seja construída de uma forma poderosa e lá no final nós venhamos, celebrar com isso. Então, amados, veja que na construção de uma obra nós precisamos entender algumas coisas necessárias a ser feita. E nessa noite eu quero falar especificamente sobre umas delas que é muito necessária. O isolamento da área que está sendo construída. Uma das coisas muito necessárias na construção de qualquer obra é o isolamento da área onde está sendo construída. Eu me lembro que quando eu construí a minha casa, eu não isolei a área. Por isso, todo mundo podia chegar e dar opinião. Mas você já observou que hoje as grandes construtoras, eles, antes de começar a construção, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Um isolamento da área. Pastor, e como isso se dá na nossa vida? Nós vamos chegar lá. Amém? E eu fui pesquisar um pouco sobre a importância do isolamento de uma construção. O isolamento de um canteiro de obras refere-se à delimitação e proteção da área de trabalho para garantir a segurança de todos os envolvidos, incluindo trabalhadores, visitantes e o público em geral. Este isolamento é crucial para prevenir acidentes. Fala comigo, acidentes. E garantir que as atividades da obra sejam realizadas em um ambiente controlado e seguro. Aleluia! E amados, eu fui pesquisar mais e eu achava que aquele isolamento era só para tirar a atenção dos curiosos. Eu não sei você, mas eu fico muito curioso quando eu passo em uma área isolada que eu sei que vai começar uma construção ali. Eu amo esse assunto, esse tema relacionado à construção. E quando eu vejo, não é porque eu sou curioso, mas como eu fico com a expectativa de saber o que é que vai ser construído ali. E assim também não é diferente com a minha e com a tua vida. Você está aqui nesse lugar hoje, mas tem muita gente curiosa, querendo saber o que é que está acontecendo com a minha e com a tua vida, amados. Mas deixa eu te dizer, amados, nessa noite, pelo Espírito, é necessário fazer um isolamento por um determinado tempo. Naquelas obras, amados, você vai ver, você vai perceber que eles só vão tirar aquele isolamento depois da obra concluída, quando pode liberar acesso às pessoas com segurança. E na construção da nossa vida, amados, isso pode se dar de várias maneiras. Mas eu ainda peguei mais outra explicação a respeito do isolamento de uma obra. Ele vai falar, amados, que uma das coisas também é para que as pessoas que estão trabalhando naquela obra, elas não se dispersem, elas não desfoquem daquilo que estão fazendo com as distrações que passam ao redor. Eu me lembro, amados, que eu já vi alguns pedreiros trabalhando em algumas obras e todo mundo que passa, eles estão de olho. Não vou me aprofundar no assunto não, porque tem algumas coisas que é bem... Mas, amados, os construtores, eles perceberam que eles estavam ficando muito dispersos, perdendo muito foco naquilo que deveria ser feito. E esse isolamento é necessário. Você sabia que você está agora numa área isolada? Você está num ambiente isolado, você está num ambiente propício para que a construção seja feita de uma forma segura. Amém? Talvez você nunca tenha entendido por que é necessário você vir para uma igreja, por que é necessário congregar, por que é necessário você estar em determinados ambientes. Você, amados, não vai ver por aí, ninguém fazendo uma grande obra de arte no meio do tempo, em qualquer lugar. Tudo aquilo que é uma grande obra, geralmente ele é feito em um ambiente, num lugar específico. Uma área também que eu gosto muito, a área da medicina, de ver alguns aspectos. Um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, mais precisa, ele precisa de uma sala específica, ele precisa de uma equipe específica, ele precisa de uma equipe treinada para que ele possa fazer. Está vendo? Nós precisamos de área mais isolada ainda.
Amém, igreja? Nós precisamos de área mais isolada. Nós precisamos de um isolamento acústico nesse lugar aqui. Inclusive para barulhos como esse não entrar aqui. Porque vai ter momentos de unções tão poderosas aqui que uma buzinada dessa pode tirar a unção do ambiente. O isolamento, muita gente não sabe por quê. A igreja tem que ser aberta, tem que ser escancarada. Não, amados, existe um trabalho hoje para ser feito. E precisa de ambientes específicos para que isso possa ser feito. Aleluia! E esse isolamento, amados, ele é muito necessário. E como eu falei, na nossa vida, na construção, eu vou trazer agora para o aspecto da construção daquilo que Deus está fazendo, dessa habitação do próprio Deus, que é o nosso corpo, a nossa vida, porque a Bíblia trata a igreja como a habitação de Cristo. Amém? Ele habita aqui, ele habita no nosso meio. Eu não estou falando do prédio, eu estou falando de pessoas. Aleluia! E à medida que nós vamos sendo construídos, ele passa a habitar mais e mais em mim e você. Oh, aleluia! E no aspecto de vidas, de pessoas, nós vamos ver alguns aspectos que pode sim ser tratado como um isolamento. Nós vamos ver isso pelo próprio Senhor Jesus, né? Pessoas que entram, primeira coisa, pessoas que entram no local de uma construção, elas podem se escandalizar e ainda prejudicar a sua obra. Como eu falei, as opiniões. Mas muitas vezes você está fazendo algo ali que alguma pessoa entra naquele lugar e ela se escandaliza com aquilo que você está fazendo. Eu lembro de um desenho que tinha lá na minha casa, eu mesmo fui o que desenhei, e eu, querendo algo para satisfazer os meus gostos, desenhei algo lá, e as pessoas chegaram, né, e se escandalizaram com aquilo dali. E às vezes, amados, pessoas também na nossa vida, na sua caminhada cristã, enquanto você ainda está em construção, tem coisas que, se as pessoas verem sendo feitas, elas vão se escandalizar. E isso pode atrapalhar tanto a sua vida como a vida delas. Lá em Mateus, capítulo 3, ou Marcos, capítulo 13, queria que você abrisse lá comigo. Em Marcos, capítulo 3, versículo 14. O próprio Senhor Jesus, Marcos 3, 14. Aqui nós vamos ver um exemplo do Senhor Jesus começando uma construção na vida de alguns homens. E no verso 14 diz assim: então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Fica comigo nisso aqui. Qual foi o primeiro trabalho de Jesus? Ele chamou os seus discípulos para quê? Para estarem com ele. Tem muita gente, inclusive, que fala que Jesus andou com todo mundo, e isso não é uma verdade. Muita gente andou com Jesus. Diga, Jesus não andou com todo mundo. Isso é um engano, mas tem pessoas que pensam que Jesus ia a qualquer lugar, né, andando com qualquer pessoa. Não. Agora, ele chamou alguns para estarem primeiro com ele. O que é isso? Diga, isolamento. Ele isolou aquelas pessoas, amadas, de determinados ambientes. Ele chamou eles primeiro para estar com ele. Para quê? Para que depois ele pudesse enviar. Eu gosto lá de Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus primeiro chama para estar com ele, primeiro para quê? Para tirar os pesos, para tirar o cansaço, para tirar as coisas que não estão em ordem na nossa vida, para que depois ele possa enviar. Depois de uma construção feita, depois de um trabalho feito, agora ele pode enviar, agora ele pode expor, agora ele pode colocar, sabe, em evidência. Mas primeiro, amados, Jesus chama para estar perto dele. Jesus chama para estar com ele. Um isolamento por um tempo é necessário. E no isolamento da nossa vida, da nossa caminhada cristã, na maioria das vezes, amados, você precisa entender, é um chamado para estar em determinados lugares com determinadas pessoas. Não sei se você já entendeu, mas você foi chamado para andar com algumas pessoas e não com todo mundo.
A minha avó já dizia que você não é todo mundo. Amém? Ah, todo mundo está indo para tal lugar. Não, não é um lugar para mim ir, não é um lugar para você estar. Isolamento, diga isolamento. Entenda, amados, que a Bíblia fala também em um aspecto de isolamento que ele não é importante, não é interessante. Aqueles que se isolam para si mesmo, né? Esse não. Agora é um isolamento com o construtor, porque naquela obra tem lá o mestre de obra, tem um engenheiro que vai visitar, tem um arquiteto que vai estar acompanhando também. Quem tem aqui o mestre de obra com você? O Espírito Santo está conosco, amados. E é por isso que a palavra do Senhor diz que filhos são guiados pelo Espírito. Ou seja, aqueles que já estão maduros, eles são guiados pelo Espírito. Eles deixam o Espírito Santo conduzir a lugares de segurança. Aleluia. E Jesus primeiro chamou para estar com eles. Você percebeu, amados, que muitas vezes Jesus foi criticado? Não dá para eu abrir aqui os textos. Mas um deles, por exemplo, Jesus está num determinado ambiente, chega com seus discípulos, e os discípulos começam a comer, e alguém disse: oxe, os teus discípulos não lavam as mãos não, é para comer? Criticando, se escandalizando com aquilo que eles estavam fazendo. Oxe, esse Jesus aí, olha, está vendo aí o que é que ele está fazendo? Os discípulos dele estão comendo e nem lavam as mãos. E Jesus diz: o que contamina não é o que entra, é o que sai da boca. As falácias, os falatórios inúteis. Eu preciso preservar eles, é dessas coisas, não é de um lavar a mão. Pessoas se escandalizaram com isso, amados. Deixa eu dizer uma vez que você é chamado para caminhar com Cristo, amados. Muita gente vai se escandalizar com as coisas que você talvez esteja fazendo. Vixe, e ele já pode ceiar, é? Nem se batizou, já está ceando. Vixe, já pode se batizar. Amados, essas coisas, amados, você precisa estar com aqueles que foram responsabilizados, preparados e enviados para construir a tua vida. Aleluia. É por isso que Paulo diz: rapaz, se Cristo nos justifica, e daí? Se Ele perdoou os meus pecados, portanto agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se é Cristo que nos justifica, ei, vem aprender mais quinta-feira sobre a justiça de Deus, para você saber que obra poderosa. Nós estávamos cantando aqui, agradecendo grande, né, a obra que o Senhor está fazendo. Somos gratos pela uma obra que Ele está fazendo na nossa vida, amados. Mas alguns cuidados a gente precisa tomar, e nessa noite eu quero falar mesmo sobre esse cuidado do isolamento necessário. Mateus capítulo 17, abre lá comigo. Até para aqueles que estão em construção, amados. Vai chegar determinados momentos que eles são separados para alguns ambientes, para alguns lugares. Por quê? O próprio Deus, amados, Ele sabe a estrutura que cada um já tem e o quanto Ele suporta. Aqui em Mateus capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e 2 irmãos, Tiago e João. Diga 3. Repara aqui, amado, dos 12, Jesus agora chama 3. Por que será que Jesus chamou os 3? Será que Jesus faz acepção de pessoas? Não, amados. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas, amados, tinha algo aqui que esses 3 aqui já estavam preparados para ver. Porque algo poderoso ia acontecer aqui. Mesmo assim, teve alguém que ainda balançou um pouquinho. Vamos ler o texto? Chamou Pedro, Tiago e João até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, quem me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Diga: Jesus tocou neles.
E o que foi que ele disse? Levante-se e não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Que é isso? Diga isolamento. Jesus chamou eles para um monte. Eles presenciaram algo poderoso, a transfiguração de Jesus ali. Mas quando Jesus voltou com ele, diz: olha, não conte para ninguém. Sabe, mas tem gente que ainda está em construção e começa a falar para todo mundo o que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E amados, isso se torna perigoso. Jesus disse: olha, ficam calados, não contem o que vocês viram. Hoje, amados, estamos vivendo um tempo difícil, que tem gente que qualquer coisinha já está nas redes sociais, postando o que Deus está fazendo. Olha, não sei o quê. Cuidado com isso, amados. É a sua vida que está sendo construída, e ainda há uma fase delicada, há uma fase que você precisa tomar cuidado, porque muita gente às vezes só quer saber o que Deus está fazendo para atrapalhar. Amados, tem coisas que Deus já fez na minha vida, desde o início da caminhada, que até agora eu nunca coloquei numa rede social. Pessoas já chegaram e disseram: pastor, por que você não coloca mais a cara nas redes sociais? Por que você não faz isso e mais aquilo? Tem algumas coisas, amados, que eu ouço o Senhor. Teve coisas que eu já tive vontade de fazer, e o Senhor disse: não é hora. Não é hora, porque a minha vida está em construção. Eu sei que nós precisamos testemunhar de Jesus, precisamos falar do amor dele, do que ele já fez, nos alcançou. Mas, amados, tem coisas que você precisa ter cuidado. Veja que Jesus aqui chamou esses três. Lá Pedrão ainda ficou meio assim balançado, querendo ainda fazer 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. E Jesus, aí o Senhor interviu do céu. Há uma versão da Bíblia que diz assim: e Deus interrompeu, porque Pedro não sabia o que estava falando. Às vezes a gente tem que ter cuidado até com quem a gente fala, para quem a gente fala. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha vontade de falar da minha conversão para um bocado de gente. Mas você sabia que tem gente que vai duvidar da sua fé? Tem gente que vai fazer chacota daquilo que você decidiu fazer? Eu me lembro que domingo passado, inclusive, teve o batismo nas águas. A pessoa me mandou os textos que ele recebeu. O tanto de chacota que gente fez nas redes sociais, por conta que essa pessoa desceu as águas. Não teve cuidado com o isolamento. Talvez não era a hora dele publicar. Havia alguns que já tinham testemunhado, a igreja era testemunha, pessoas que estavam ali para testemunhar. E aqui nós vimos claramente Jesus, trabalhando com isolamento, e ele dá uma ordem para que eles não falem a ninguém. Às vezes, amados, vai ser necessário também uma resposta firme. Muitas vezes, para que a gente se mantenha nesse isolamento, em algo que o Senhor está fazendo, nós precisamos nos manter firme naquilo que o Senhor está falando, fazendo conosco. Eu quero que você abra comigo agora lá em Neemias. Vá lá para a Antiga Aliança. É um grande exemplo de uma grande construção, mas uma grande resposta aqui de Neemias. Ela é útil para mim e para você nessa noite. Lá em Neemias capítulo 6, versículo número 2, eu não sei se todos aqui sabem, mas Neemias, ele sentiu no coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém, e ele pediu permissão ao rei para ir reconstruir aqueles muros, e ele foi, amados, mas houve muitos levantes para que ele não construísse aquilo. Sabe, amados, tem muitos levantes para que não aconteça, para que Deus não faça a obra que ele está fazendo na minha e na tua vida. Mas se nós tomarmos as devidas atenções, os devidos cuidados, ele vai continuar fazendo essa grande obra. Neemias capítulo 6, versículo 2, diz: então Sabalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer o mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês.
Olha, amados, que resposta sábia. Olha que resposta poderosa foi essa de Neemias aqui para esses enviados de Satanás. Porque eles enviaram mensagem para que ele parasse aquela obra e fosse se encontrar com ele numa determinada cidade. Mas eles tinham um plano maligno para atrapalhar a vida de Neemias. Mas ele foi sábio, ele foi inspirado pelo Espírito, e a resposta dele diz: eu estou envolvido, eu estou fazendo uma obra muito importante e eu não posso parar. Amados, tem uma obra muito importante sendo feita na minha e na tua vida, amados. E muitas vezes você vai precisar dar uma resposta sábia. O que não vai faltar é proposta. Vamos a tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas por um determinado tempo você precisa de um isolamento. Quando eu me converti, amados, o que não faltava era convite de aniversário, era convite para não sei mais o que, para não sei mais o que. Toda semana tinha um convite, amados. E eu precisava ficar firme. Não, eu tenho um compromisso, eu estou envolvido com uma grande obra. Quantas pessoas, amados, hoje disseram não para o construtor e disseram sim para Sabalate, enviado do diabo para chamar para qualquer outro lugar. Aí quando é na segunda-feira, está lá com a vida destruída, a obra desmoronando, sabe, coisas bagunçadas, chega no canteiro de obras e está tudo bagunçado, invadiram aquela obra, fizeram a maior bagunça, roubaram material, fizeram um bocado de coisa e está se perguntando por que essas coisas estão acontecendo, simplesmente porque não tomou um cuidado com uma proposta. Nós falamos, amados, sobre uma vida com propósito. Ei, nós temos que viver uma vida com propósito e não ser atraído por qualquer proposta. Aleluia! E a resposta dele foi: estou envolvido com uma obra muito importante e eu não posso ir. Muita gente ficou com raiva de mim, amados. Muita gente ficou com raiva. Agora só quer saber de igreja. Está dominado pelo pastor agora. O pastor botou um cabresto nele. Fizeram uma lavagem cerebral. Não, não fizeram uma lavagem cerebral, não. Lavaram foi o corpo inteiro. Porque Jesus me lavou de todo o pecado. Me redimiu da imundícia que eu vivia, amados. E colocou os meus pés sobre uma rocha. E colocou algo novo na minha boca, palavras novas na minha boca, coisas que o Espírito Santo vai fazer com que você possa responder. Ah, mas será que eu vou desagradar fulano? Amado, deixa eu dizer, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, sua filha, seja quem for. Se ele não estiver envolvido na obra, amado, você pode dizer não. Jesus, ele deixou bem claro, disse: quem não deixar pai, mãe, irmãos, filho, esposa, não é digno de mim. Ei, foi Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. E amados, muita gente, infelizmente, tem acontecido tantas tragédias, tantas coisas, porque não tomou o devido cuidado com aquilo que nós devemos. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. E como eu já citei no versículo anterior, mas uma outra coisa que nós devemos tomar cuidado é com a exposição. Para que você mantenha preservado, o isolamento é necessário. Lá em Salmos 1, versículo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não estou me sentando na roda dos escarnecedores. Eu não estou me sentando na mesa com eles. Mas deixa eu te falar algo aqui, bem importante. Determinados ambientes, amados, você pode sentar lá sozinho. Você diz: está tudo bem aqui, vou me sentar aqui. Não tem nenhum um escarnecedor lá. Mas pelo fato de você se expor e estar naquele ambiente, logo, logo vai chegar um. E hoje, amados, ainda tem um perigo, porque muita gente pega, senta em determinado lugar, e aí tira uma foto, uma selfie e posta nas redes sociais. Olha onde eu estou. É ligeiro demais para chegar um enviado. Eu conheço pessoas, amados, que estavam na caminhada cristã, por exemplo, estavam tentando se livrar de algumas coisas, sentavam num ambiente, numa mesa, em determinado lugar, aí tiravam uma foto, de repente chegava um, aí sentava: vamos tomar uma cerveja, vamos fazer não sei o quê, e dali vamos a tal lugar, e quando menos espera, amados, essa pessoa está completamente fora da rota.
A exposição, amados, ela é muito perigosa. Como eu falei, às vezes, não só por aquilo que Deus está fazendo, mas ambientes em que você se coloca, lugares onde você vai, se torna vulnerável. Se torna vulnerável. Como eu já falei aqui muitas vezes, eu gosto muitas vezes de assistir aqueles filmes, né, nas savanas, onde os predadores, amados, geralmente eles costumam tirar um do rebanho para poder perseguir, para poder atacar. Enquanto estão todos unidos, sabe, ele não consegue focar em nenhum para atacar. Mas quando ele sai do rebanho, ele se torna presa fácil. E hoje tem muito cristão, tem muita gente vacilando com isso. Está indo para ambientes, para lugares onde ficam vulneráveis a ataques malignos. Amados, eu hoje como um pastor, eu não posso cair na besteira de me sentar em determinados lugares sozinho. Eu vou citar por exemplo, digamos que eu saio daqui do culto e eu decido ir para uma pizzaria ali, sentar lá sozinho. Aí eu pego um celular, faço uma selfie, comer uma pizzazinha aqui, que eu sou filho de Deus, né? É merecido depois de um culto. Alguém olha, está em tal lugar, né? Alguém que já está esperando só uma oportunidade, corre para lá. Aí de repente chega fulano, posso sentar na mesa com você? Aí agora você já fica numa situação difícil, porque você é educado, né? Quantos aqui são educados? Bem educados. Aí você não quer dizer um não. Não, pode sentar, tudo bem. Aí de repente a pessoa, vamos fazer uma selfie, bora. Aí dali faz uma selfie. Aí pá, nas redes sociais, aí alguém olha, gente, pastor, o que o pastor está fazendo nesse lugar com essa pessoa? Eu sabia. Por aí começa. Eu me lembro mais de uma situação, por uma falta de maturidade. Quando nós morávamos em Juazeiro, a Natália trabalhava na prefeitura, e ela foi escalada para trabalhar no carnaval. Ela estava num ambiente exposto, sim, com todo o cuidado, ela estava lá, não estava desviada, ela estava simplesmente obedecendo uma ordem. Mas ela encontra com uma amiga de velhos carnavais. Amiga, que coisa boa ali encontrar por aqui hoje. Pã, tira uma foto e no Facebook. Adivinha quem viu primeiro? Uma criança da salinha. Ela era tia, professora do departamento infantil. O menino de manhã olha para aquela imagem, mãe, tia Natália se desviou. Como assim? Que conversa é essa? Aqui, mãe, ela está no carnaval, a blusa do carnaval, está com a foto do carnaval. E a amiga está dizendo aqui, amigas de velhos carnavais. Pastor Serginho viu e disse, minha filha, o que é isso, pelo amor de Deus? Tira essa foto daí. Agora, quem era que tinha postado? A amiga. Ela nem pegou o contato da amiga, nem tinha mais o contato dela. Vou dizer, até que ela conseguiu falar com essa pessoa para tirar. Muita gente já tinha visto. E a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Mas, amados, ali era um ambiente também que alguém, poderia, de repente, começar a conduzir para outros caminhos. Então, muita gente não tem tomado esse cuidado com as exposições, com os ambientes que vão, o ambiente onde eles estão e com quem estão. E para encerrar essa mensagem, como eu falei, nessa construção, amados, um dos isolamentos, como eu falei, o cuidado com a exposição, mas um dos poderoso é você estar atento aos convites, às direções do construtor. Porque se você não ficar atento a isso, você pode ser rapidamente enganado. Logo que eu me converti, amados, eu percebi isso. Meu pastor fazia questão de volta e meia, ele está me convidando para determinados lugares. Às vezes era só para estar com ele. Você sabia que você pode ser livrado de muitas situações só pelo fato de você estar em determinados ambientes com determinadas pessoas? Amados, se nós sairmos daqui agora e formos para uma mesa, em qualquer lugar, em uma pizzaria, sentar, até mesmo em um bar, fosse um caso, é um bar e restaurante, a gente precisasse comer e só tem esse bar e restaurante nesse lugar. Se sentar 2, 3 pessoas à mesa, amados, você já limita, você já não dá espaço para outra pessoa chegar. Outra pessoa, se ela chegar, ela tem que estar com você e não você estar com elas. E se por mais que você tire uma foto, por mais que publique, alguém vê se não, tinha outras pessoas da igreja lá com ele.
Mas se você está sozinho em um ambiente vulnerável, amados, é tendencioso para que alguém já comece a julgar você, mas também é perigoso demais para que de repente você fraqueje e acabe permitindo que pessoas tenham acesso a essa construção poderosa. E eu me lembro, amados, que foi assim comigo, foi assim com a minha esposa. Pastor Sérgio, várias vezes eu estava no salão, estava trabalhando, e ele mandava uma mensagem: tem o que para fazer hoje, Zé? Pastor, eu estou só terminando, concluindo aqui. Ele passa em casa. E eu ia passava na casa dele. Ok, pastor, não, eu chamei você tomar um café. Amado, tem pessoas que se converteram e eu faço isso, pelejo. Chama essa pessoa: rapaz, vamos marcar, vamos montar um lugar comigo. A pessoa inventa meio mundo de desculpa, mas não vai. Aí vai para ambientes vulneráveis quando depois está vivendo situações. Aí não sabe por quê. E eu me lembro que eles foram me cercando, eles foram isolando, eles foram me guardando, me protegendo sobre ataques, sobre invasões, sobre influências que poderiam chegar e atrapalhar a construção da grande obra na minha vida. Porque eu sei que Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. Você precisa ter convicção disso. Você precisa tomar cuidado, amados, com a sua vida. Sabe, não permitir que todo mundo tenha acesso à sua vida. Vai chegar um momento que Deus vai exaltar a mim, exaltar a você, colocar você talvez num pedestal, colocar você em uma vitrine, colocar você em evidência, mas com um preparo já, que agora já não desmorona mais com qualquer coisa. Amém, igreja? Aleluia! E muita gente não tem, pensado e percebido isso. Às vezes a gente dá algumas direções bem simples para as pessoas. Às vezes a gente diz: fulano, está fazendo o quê? Vamos ali comigo. E sabe, amados, que Deus está interessado na grande obra que Ele está fazendo. Tem gente que pensa que Deus está interessado em você para construir uma obra. Não, Ele está interessado primeiro em construir uma grande obra em você. Amém? E não desconsidere, amados, hoje, quando uma liderança sua, eu sei que eu estou falando aqui, eu falo hoje mesmo como pastor dessa igreja, falo como uma liderança, eu sei das direções que o Espírito Santo me dá, sabe, às vezes eu posso dizer: rapaz, tu está fazendo o quê? Vai para onde hoje? Pastor, eu vou trabalhar. Eu lembro de um dia que a pessoa estava aqui, ela trabalhava viajando, e o Senhor me deu uma direção: vá com ele a tal lugar. Eu não estou aqui para fazer isso todos os dias com qualquer pessoa, mas eu estou aqui para ser guiado pelo Espírito. Amém? E essa pessoa, ela ia a Petrolina, a trabalho. E ela disse: eu estou indo a Petrolina. Eu disse: você se importa se eu for com você? Ela disse: pastor, o senhor tem coragem de ir comigo? Eu digo: por que não? E eu fui com ela, essa pessoa, até Petrolina. Passamos o dia lá, almoçamos junto e voltamos junto. E, amados, Deus pôde fazer coisas poderosas na vida dessa pessoa, que hoje, sabe, ele está firme no ministério, ele está firme na obra de Deus. Ele não está aqui conosco hoje, mas é onde ele está, sabe, e volta e meia ele lembra daquele dia. Ele disse: o Senhor não sabe, ele disse: eu nunca imaginei que o Senhor faria aquilo de tirar o seu dia para estar comigo. Eu digo: eu não faria isso se o Senhor não me direcionasse. Mas já aconteceu com outras pessoas, e a resposta que eu ouvi da pessoa, sabe qual foi? Não. Ele não disse um não bem claro, mas botou uma desculpa. E tem gente que se torna muito bom em dar desculpa e não se torna bom em mais nada. E assim tem acontecido. Às vezes Deus querendo fazer algo na vida de uma pessoa, simplesmente por você estar ali perto, livrando de um momento que ia trazer uma tragédia para a vida daquela pessoa. Ah, pastor, e o senhor é o quê? Amados, só pelo fato, como eu falei, só pelo fato de você estar em determinados ambientes. Eu não sei você, amados, mas eu já tive muitos livramentos. Por eu estar na casa do meu pastor, por eu estar na igreja. Talvez você não saiba, o fato de você estar aqui agora, quantos livramentos você teve hoje. Você pode agradecer a Deus por isso? Quantas vezes, amados, a gente fica sabendo de história de pessoas que estavam arrumadas para ir para determinado lugar e deixaram de ir, e depois coisas terríveis aconteceram na vida dela. Ah, é Deus pesando a mão? Não, amados, era simplesmente Deus querendo tirá-la daquele ambiente, daquele lugar, mas a pessoa não quis sair. Você sabia que nem em casa você pode estar seguro? Eu posso ouvir um amém? Você concorda com isso, amados? Eu estou falando com base em experiência, amados, em histórias que eu conheço. Sou conhecedor dessas histórias.
Pessoas que em determinados momentos, eventos que nós convidamos, rapaz, venha para tal lugar, vamos estar conosco hoje. Aí não vai. Aí coisas terríveis acontecem com ele dentro de casa, com elas dentro de casa. No GC do mês passado, aconteceu algo terrível. A pessoa estava saindo de casa para ir para o GC. Quando ele estava na porta de casa, chegaram pessoas na casa. Sabe qual deveria ser a resposta dele? A mesma de Neemias. Eu estou envolvido numa grande obra. Tem gente que pensa que a gente está chamando você só para comer cuscuz na casa da irmã Gil, mas do irmão Fernando. Não, amados, é algo poderoso que está acontecendo naquele lugar. Enquanto você está ali, você está sendo, preservado de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, irmãos. Porque o Senhor disse, aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Deus não te chamou para andar sozinho, te chamou para andar em comunhão uns com os outros, irmãos. E aquelas pessoas, amados, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca imaginei que alguém chegasse e fizesse uma proposta tão sem vergonha como a proposta que fizeram a ele. Um casal, e chegaram na casa dele e fizeram uma proposta de ter um momento de ser vergonhice com ele na casa dele. Mas ouviu a quem? Ele poderia dizer, olha, não, estou saindo. Amados, eu já deixei pessoas na porta de casa. Pessoas da família. É muito bom você vir aqui, mas me desculpe, mas eu estou de saída agora. Eu tenho um compromisso. E eu não deixei de ir. Por quê? Eu não precisei dizer, que estava envolvido, mas a minha posição, eu precisava estar protegido, isolado, num ambiente de segurança. Amém, igreja? E muita gente não tem se atentado para isso. Deixado, permitido que pessoas... Aí tem gente que pensa, não vou não, vou ficar em casa. Aí aparece em casa. Eu me lembro de uma situação comigo. Essa aqui foi comigo. Eu estava em casa e a pessoa chegou. Está indo para onde? Estou indo para a igreja. Eu recém-convertido. Nada, eu vim aqui hoje para fazer uma despedida com você. 1 litro de vinho do lado. Eu disse, não, eu já me despedi disso aí. Ah, você não bebe mais não? Eu digo, bebo. Por quê? Eu digo, eu mudei a bebida. Eu tenho uma bebida agora que me alimenta diferente. Que não me embriaga mais. E eu tomei uma decisão, fui. Era uma pessoa muito próxima, gosto muito dele, mas não fazia mais parte do meu convívio. E é assim, amados, que nós devemos determinar a nossa vida nessa construção. E nessa noite, eu deixo isso aqui claro para mim e para você, sobre uma necessidade e um cuidado. Cuidado com os ambientes, com as pessoas com quem você anda. Sabe, se você vai a um determinado lugar, quer segurança. Nós temos orientado, inclusive, namorados. Começa um namoro, a gente orienta. Não fica em ambientes vulneráveis, não fica vulnerável a determinada situação. Convida uma pessoa para estar com você. Vá a lugares, que não te deixam em risco. E às vezes pessoas, por achar que é só o pastor querendo controlar a vida da pessoa, não, eu faço do meu jeito, eu faço do jeito que eu quiser. E aí não faz conforme o arquiteto, o construtor determinou, e depois as coisas dão errada na sua vida e não sabe por quê. Então nessa noite, amados, eu creio que você vai sair daqui com esse cuidado com a sua vida maravilhosa. A sua vida preciosa. E a semana passada, hoje...